chamar inicialmente o professor Milton Berger, que é vice-presidente médico, diretor médico, na verdade, do hospital, e professor do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas, para dar a primeira aula há 5 anos do programa de cirurgia robótica do HCPA. Bem, bom dia a todos. Eu queria, enfim, faço parte da comissão organizadora, mas mesmo assim queria agradecer aos outros colegas da comissão organizadora. Esse, evidentemente, é um momento importante para o Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas e para o hospital em si, em função desse programa que foi realmente inovador aqui no sul do Brasil. Realmente é um prazer falar sobre isso. E a gente vai falar o que aconteceu nesses últimos 5 anos do programa de cirurgia robótica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu não sei se dá para diminuir um pouco as luzes aqui. Pois a primeira cirurgia robótica ela foi realizada em 9 de agosto de 2013. Aqui estão basicamente as pessoas mais envolvidas. Talvez a pessoa mais importante desse programa, para o seu início, foi o professor Amari Vieira de Macedo Neto, na época presidente do hospital, e é ele que encampou a ideia de trazer o robô para o Hospital de Clínicas. Realmente, para um hospital público no Brasil, realmente era uma ideia totalmente disruptiva. As outras pessoas importantes nós estamos vendo aqui, o professor Leandro Totti Cavazola, do Departamento de Cirurgia Geral, cirurgia da URGS, atualmente chefe do serviço de cirurgia geral, e o Dr. André, que da USC, professor na USC, André Berger, que na época haviam se encontrado nos Estados Unidos, e daí surgiu uma sementezinha de uma ideia que posteriormente o Totti veio falar comigo, e posteriormente já engajamos o professor Brasil Silva Neto dentro desse movimento. E o Brasil não está aqui porque ele chegou alguns minutos após essa foto, simplesmente. Essa aqui é toda a equipe que foi montada e se preparou para a primeira cirurgia do hospital. A história do robô no Hospital de Clínicas está contada no livro que foi organizado pelo Dr. Cláudio Luiz Martins Lima, aqui presente, ao qual eu agradeço bastante. Esse livro realmente é um documento do serviço, e é um documento referencial do serviço. Falando um pouquinho do programa de cirurgia robótica, ele envolveu 5 especialidades inicialmente. Essas são as especialidades listadas, e sendo que a urologia sempre foi o carro-chefe, e continua sendo o carro-chefe. Atualmente, as únicas especialidades que ainda estão realizando cirurgias são a urologia e a cirurgia geral, e nós vamos entender o porquê disso daqui a pouco. Desde o início também foi acoplado a ensino, pesquisa e pós-graduação. Então, os nossos alunos são expostos à cirurgia avançada. Nós temos a participação regular de residentes em cirurgia, isso foi uma inovação dentro do Brasil, evidentemente. E a produção científica sempre foi algo marcante, além de pós-graduação, que são capitaneados pelo professor Brasil Silva Neto e o professor Leandro Cavazola, na produção de conhecimento relacionado à cirurgia robótica e ensino de cirurgia. E esse foi um mote, na realidade, a capacitação de pessoas, ensino, treinamento, foi um mote para que o hospital conseguisse verba junto ao governo federal para que esse programa pudesse ser implementado. Só para vocês terem uma ideia, talvez o Dr. Christian Pavlovich conheça esse slide. Esse aqui é o Laboratório de Simulação para Alunos de Graduação da Johns Hopkins. E isso aqui foi um slide que me foi cedido pela professora Patrícia Prola, que alguns dias atrás fez um round por várias universidades americanas, e ela, enfim, viu esse laboratório de simulação e tirou uma foto para me mostrar. Isso também demonstra o que a cirurgia robótica ou a tecnologia robótica pode representar também em termos de ensino, capacitação e treinamento. Nós fizemos 162 cirurgias até agora. A prostatectomia radical e a nefrectomia parcial são as 2 cirurgias mais realizadas, como costuma acontecer em qualquer serviço de cirurgia robótica. Mas além de temos várias outras cirurgias realizadas em outras áreas, em praticamente todas as áreas do trato urinário. Os primeiros nossos resultados foram apresentados há pouco tempo atrás, publicados na nossa revista de urologia, pelo Dr. Lucas Borté, que abriu essa sessão.
em que foram analisados 60 pacientes. Essa é a dissertação de mestrado do Dr. Lucas. E agora eu vou tentar mostrar para vocês um update de alguns números que foram recentemente, nos últimos dias, analisados do restante dos pacientes que nós temos até agora, não todos, mas quase todos, para dar alguns dados preliminares. Essa aqui é uma tabela demográfica dos nossos, é uma corte prospectiva de 120 pacientes. Nós temos um follow-up médio de 2,7 anos. Essa aqui é a idade média dos pacientes, o IMC médio dos pacientes, volume da próstata, PSA pré-operatório e estadiamento clínico pré-operatório. Nossa população, a maioria dos pacientes hoje em dia são detectados com câncer de próstata em estágio clínico T1C. A nossa população um pouquinho mais avançado, o estágio clínico, talvez isso reflita o nosso sistema público de saúde. Esse aqui são os resultados de estadiamento patológico e Gleason dos nossos pacientes. Nós temos um número não inexpressivo de pacientes com T3. Evidentemente também que a gente tem tido mais desses pacientes, porque pacientes com tumores menos agressivos, hoje em dia eles são considerados fortemente para vigilância ativa. E aqui nós temos o score de Gleason dos nossos pacientes. Os desfechos perioperatórios são esses: 75 ml de sangramento médio, hospitalização de 3 dias e tempo de sonda de 7 dias. A gente não vai poder se estender muito por causa do tempo, né? Mas tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre esses resultados. Em termos de complicações, as complicações mais sérias são aquelas da classificação de Clavien-Dindo de 3A para cima. Essas são complicações em que envolvem alguma intervenção, seja sob anestesia geral ou anestesia local. E aqui nós temos as complicações que nós tivemos nesse número de pacientes. Nós nunca tivemos conversão para cirurgia laparoscópica ou cirurgia aberta. Nós tivemos esterilização de aumento, um filete de aumento por um portal robótico, que foi reparado sob anestesia local. Temos hernia incisional em 2 pacientes, depois que nós mudamos para fazer a incisão supraumbilical transversa, isso desapareceu. Nós temos um hematoma pélvico pós-operatório, em que houve uma drenagem por laparotomia, 10 horas após a cirurgia, em que não se encontrou nenhum vaso sangrante. O paciente evoluiu muito bem após. Nós temos uma extrusão de hemolock para a bexiga, para dentro da bexiga, e foi retirada endoscopicamente. Nós temos 2 pacientes com síndrome compartimental, um que realizou fasciotomia no pós-operatório, e o outro que realizou cirurgia tardia por limitação do movimento do pé. Talvez essas sejam as complicações mais importantes. E uma insuficiência renal por rabdomiólise temporária, em que o paciente ficou em diálise temporária. Em termos de desfechos oncológicos, esses são outros dados interessantes que a gente talvez em outro momento possa esmiuçar melhor. Essas são as nossas taxas de margem positiva e as taxas de sobrevida livre de recorrência bioquímica, considerando recorrência bioquímica acima de 0,2. Então, se nós dividirmos os nossos pacientes naqueles estágios patológicos T2 até T2C e acima de T3A, as nossas margens são positivas em 18% dos pacientes T2C, e nos nossos pacientes com T3A, nós temos 40% de margens positivas. Para que isso seja colocado em contexto, né, desse estudo publicado em 2002, com uma revisão sistemática de várias coortes de prostatectomia radical robótica, esses são as taxas médias de margem positiva em T2 patológico e T3 patológico, 9% variando de 4 a 23 em T2, e em T3, 37%, variando de 29% a 50%. Portanto, os nossos números não são tão diferentes desses aqui. Em termos de taxa sobrevida livre de recorrência bioquímica, nós temos, naquele follow-up médio de 2 anos e meio, 86,3% dos pacientes T2, PT2 e 66% dos pacientes T3, eles têm, nesse tempo de follow-up, PSA abaixo de 0,2. Em termos de desfechos oncológicos, linfadenectomia pélvica, que também é um desfecho oncológico perioperatório, nós temos, nos primeiros 60 casos, 20 pacientes que foram submetidos à linfadenectomia, e nos últimos 60 casos, 21 pacientes foram submetidos à linfadenectomia. O número de linfonodos retirados nos primeiros 60 casos foi 6, o número médio, e ele dobrou nos últimos 60 casos. Isso talvez reflita também
pouco da maneira como a gente mudou a linfadenectomia, já que a gente passou de uma linfadenectomia limitada para uma linfadenectomia estendida. Para colocar também em contexto, né, o grande ensaio clínico que compara cirurgia aberta com cirurgia robótica australiano, que foi publicado não faz muito tempo, que compara a cirurgia aberta com robótica, a taxa média de linfonodos retirados da linfadenectomia foi 3,26 na aberta e 6,5 na robótica, o que não nos torna muito distantes disso aí. Na realidade, nós estamos um pouco acima nos nossos últimos 60 casos. A gente vai mostrar um pouco depois como se faz a linfadenectomia, como nós temos feito a linfadenectomia. Em termos de continência, nós temos 92% que esses pacientes têm um follow-up mínimo de 6 meses, e a definição de continência é não usar nenhum tipo de absorvente. Então, 92,8% dos pacientes têm continência, nós temos 13 pacientes missing aqui, nós temos 92,8% dos pacientes estão continentes, com tempo médio para aquisição de continência de 63 dias. Em termos de potência, com follow-up mínimo de 12 meses, e a definição de potência foi realização de intercurso sexual com ou sem uso de inibidor da fosfodiesterase, nós temos 63% de pacientes que conseguem ter vida sexual após a cirurgia e 36% que não. Esses números, eles comprovam uma impressão que a gente tem subjetiva de que os pacientes que são submetidos à cirurgia robótica, eles têm uma melhor taxa de função sexual, função erétil após a cirurgia robótica. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o nosso programa, que a gente, evidentemente, é limitado pelo tempo, mas as dimensões das experiências desses 5 anos assim, foram importantes. A gente ter um proctorship estendido. Nosso proctor foi o professor André Berger, da USC, que eventualmente ainda vem aqui para nos auxiliar. Foi adquirida uma autonomia, consistência e segurança para o paciente, porque os nossos resultados são comparáveis à literatura mundial. Nós temos um desenvolvimento consistente de massa crítica de cirurgiões robóticos. Nós incorporamos mais 2 cirurgiões robóticos ao núcleo inicial, formado por mim e pelo professor Brasil, que são o Dr. Lucas e o Dr. Renan. Nós temos a participação rotineira de residentes do programa, o que não é uma coisa muito comum de acontecer nos outros serviços do Brasil. Nós temos geração de conhecimento e nós podemos oferecer treinamento e capacitação para a comunidade externa, que é uma das coisas que a gente oferece dentro do nosso curso. Nós começamos então o nosso programa em 2013, nós somos o 3º estado do Brasil a ter um robô, o 2º hospital público naquela ocasião e o 1º hospital universitário no Brasil a ter um robô. Hoje em dia, em 2018, né, e esses são dados fornecidos pela Strater, que representa a Intuitive aqui no Brasil, nós temos 41 robôs. Né? Somente 3 desses robôs estão em hospitais públicos. O primeiro deles foi o Instituto Nacional do Câncer, foi o primeiro robô que foi instalado no Rio de Janeiro. O segundo foi o Hospital de Clínicas aqui. E o terceiro é o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Esses são os 3 hospitais públicos. Tem vários outros hospitais que atendem sistema público, mas não são hospitais públicos aqui relatados. Mas então, o desenvolvimento no Brasil da cirurgia robótica ele tem sido em hospitais privados. Os hospitais privados é que têm feito cirurgia robótica em grande volume, e nos hospitais públicos esse volume é reduzido por uma série de limitações, sendo a principal limitação a restrição financeira que o sistema público brasileiro está submetido. Isso levou à publicação de um artigo recente também, que se levantou todos os centros robóticos na América Latina, o que tinha acontecido com esses serviços durante o tempo, desde que eles foram implementados. E boa parte deles tiveram que diminuir a sua atuação ou interromper a sua atuação em função de não haver financiamento por parte do sistema público de saúde. O que representa um sério problema, porque é um investimento colocado para a sociedade em que não existe o retorno àquele esperado. O nosso serviço aqui de cirurgia robótica, ele oferecia cirurgias para o sistema público até o fim de 2016. Então, durante 4 anos,
o hospital realizou cirurgias em pacientes do sistema público de saúde, financiou, pagou por essas cirurgias, na realidade. A partir de 2017, esse programa está sendo mantido basicamente por pacientes que têm condições de pagar a taxa do uso do robô. Então, são pacientes que têm convênio ou que são privados que podem pagar a taxa robótica, ou pacientes que fazem parte de algum projeto de pesquisa. Nós temos um projeto de pesquisa, recebemos um financiamento que vai ser colocado à disposição nos próximos meses, em que nós vamos ter um número de cirurgias em que nós vamos poder fazer e voltar a oferecer, com financiamento de verba de pesquisa, cirurgias para pacientes do SUS aqui no hospital. Peço desculpa pelos slides. No Congresso da Associação Americana de Urologia, esse último aqui, sempre tem alguma sessão que fala de tecnologia e futuro da urologia. Essa é uma palestra que foi ministrada nesse contexto, né? Falando uma série de coisas, muitos assuntos, mas a tecnologia é indissociável do desenvolvimento da medicina, em última análise. Então, nós vamos viver e conviver cada vez mais com tecnologia. O quanto isso custa para o sistema e o quanto isso custa para o país é algo que nós temos que, de alguma maneira, colocar em perspectiva para ver se eles efetivamente podem ser incorporados à nossa rotina diária. Mas não há dúvida que a ajuda da tecnologia vai crescer cada vez mais dentro da medicina, especialmente dentro da urologia. Obrigado.